Angela Tiburski, vou mostrar para vocês agora uma aplicação de toxina botulínica full face. Pessoal, então vou mostrar para vocês um full face, uma face completa com toxina botulínica, tá? Toda a face, vou mostrar também para bruxismo, toxina e para cefaleia tensional, tá? Então vamos começar com o primeiro occipito frontal. Então nós marcamos, fecha o olho por favor, Mário. Vocês têm que estar sempre de frente para o paciente, eu estou de lado para vocês conseguirem enxergar melhor, tá? Nós medimos o centro onde estaria a pupila da paciente, o centro da pupila, ok? Então nós estamos aqui no occipito frontal, subimos a reta, nós fazemos uma reta imaginária lá para cima, que é o nosso ponto de referência para começar a aplicar a toxina, que está a inserção do cabelo. Mari, pode olhar para frente, levanta a testa bem para cima, o máximo que você conseguir. Tá? Tudo bem. Mais forte, ela não tem muita força muscular, percebem que ela não tem muita força na parte do occipito frontal? Tem paciente que não tem. A Mari não tem força, mas a caudinha da sobrancelha é um pouquinho caída. Como que a gente vai fazer no caso dela? A gente vai marcar o ponto, nosso ponto de referência, o ponto de muscular mais superior dela. Solta. Baixa a cabeça um pouquinho e olha lá pra cima. Força muscular. Força, força, força. Se eu fizer a pressão aqui, mesmo com pressão, eu não consigo ver quebra dérmica no frontal dela. Eu vou fazer essa aplicação de toxina nessa região frontal só para que esse músculo lateral consiga trabalhar um pouquinho mais, tá? Mas ela nem precisaria de toxina nessa região. Agora, tem um paciente que tem muita contração, muita força muscular. Pode vir aqui, doutora, eu vou mostrar você. Olha lá para as meninas, faz força muscular. Ela já tem uma força de contração do occipito frontal total, uma força bem intensa de contração, estão vendo? Então nela a gente consegue fazer os pontos principais e os pontos acessórios do frontal, personalizando cada caso. A Mari não, mas não tem força, a gente vai fazer somente 2 pontos na região maior, de maior contração aqui que ela tem, na região frontal. Agora eu pedi para a Mari fazer aquela cara brava, bem intensa. Aqui a gente observa que ela tem bastante força dos músculos corrugadores. Então vamos mostrar para vocês ali na parte anatômica. Ali o prócero e os corrugadores. Tá. Então aqui está o prócero e aqui o corrugador. O prócero dela tem uma determinada força, então a gente faz um ponto, só um pouquinho, levanta a testa para cima, pode soltar. Quando vocês percebem aqui nas rugas glabelares dela, ela tem a sobrancelha mais baixa já ou não? Tem, não tem? Eu tenho que ter muito cuidado quando o paciente já tem mais baixo, fazer o corrugador, para não baixar ainda mais, porque ele fica com aquela sensação de face pesada. Então o que a gente faz nesses pacientes como a Mari? A gente faz o ponto do prócero bem abaixo, bem na inserção do músculo, e a gente faz o corrugador bem baixo também, aqui ó, porque eu quero que ela tenha um pouco de força para levantar essa sobrancelha, que já é mais baixa. E a gente faz um pontinho acessório, meio centímetro, um pouquinho mais para dentro. Esse ponto acessório, nós vamos fazer superficial a aplicação. A professora vai mostrar aqui para vocês. Então, o prócero é profundo lá na raiz, 90 graus, profundo, tocando o periósteo. E o corrugador baixo aqui é profundo também. Olha o que a professora está fazendo para cuidar, para essa toxina não deslocar para o músculo da pálpebra superior e não ter pitose da pálpebra. Então ela cuida muito, ó, a direção da agulha, e ela cuida segurando, sentindo onde está ali o osso, para que essa toxina não vá para esse músculo. E aí ela vem um pouquinho mais acima, mais superficial. Superficial quanto? Entrando com meia agulha, porque se ela entrar profundamente, essa pálpebra tende a baixar. Então a glabela tende a baixar e fica mais baixinha ainda. Então esse é profundo. Esse ponto é profundo, a aplicação desse aqui é profundo, superficial e superficial. A gente vai fazer mais um pontinho aqui, ó, no prócero, profundo ou superficial? Superficial. Superficial.
Porque eu quero que ela não tenha tanta força de contração, mas eu não quero deixar ela desarmônica. Essa é a diferença do injetor para um harmonizador. A Mari fez fios faciais bem na quebra de maior força. Toda vez que a gente faz os fios, que é para preencher, porque a glabela é uma região que a gente nunca vai colocar um preenchedor, um ácido hialurônico, que é uma região de risco. Mas a gente pode colocar os fios faciais para poder ter uma pequena volumização. A gente usa uma técnica bem legal, nos fios mais grossos de PDO, nessas regiões de quebra maior, ele volumiza e estimula colágeno. E toda vez que a gente faz isso, a gente tem que ter toxina. Senão o músculo vai contrair e quebrar de novo a região da pele que a gente está tratando. Então tem que sempre ter associado a toxina. Então essa seria a toxina para o frontal e para as rugas glabelares aqui da Mari. Agora vira um pouquinho de lado, pode virar assim. Agora vamos tratar a região do orbicular dos olhos. Então olhem como é um músculo que tem bastante quantidade de fibras. Essas fibras estão todas entrelaçadas, formando esse círculo, e quando a gente contrai, a gente vai fazer o que? Quebra a pele ali, em sentido contrário a elas. Então a gente faz um traço aqui para fora, do canto do olho, e um semicírculo, lua para cá, para baixo. Contrai bem forte os olhos, bem forte. Solta, contrai. Solta. Então a gente vai fazer o quê? O primeiro ponto de marcação nossa, deixa eu colocar um pouquinho. Eu vou fazer aqui e a professora vai fazer a aplicação, tá? Aí vocês conseguem ver a marcação e já a aplicação à agulha. A toxina do estrabismo a gente faz uma única vez na vida. Se você deixar um paciente estrábico, não tem como reverter. Por isso essa linha de segurança que a gente dá da órbita óssea 1 centímetro para fora dela, que é o meu ponto de segurança. Já vou mostrar aqui na Mari. Então, eu senti a órbita óssea aqui, 1 centímetro para fora, para fazer o hemicírculo aí. O primeiro ponto de toxina, e a gente vê agora se a Mari tem força de contração, se ela tem músculo. Vocês estão enxergando aqui? Ó, ela quase fecha a pálpebra no sorriso. Então, para cima a gente pode fazer um ponto. Solta um pouquinho. Eu conto 1 centímetro acima e faço um pontinho aqui. Conto 1 centímetro abaixo e faço outro ponto aqui. Sorriso bem forçado. Solta. Eu cuido para não descer muito, para não dar o quê? Não segurar o sorriso, pegar o zigomático menor. Sorriso bem forçado. Ela não tem rugas que venham aqui para trás. Se ela tivesse, nós faríamos pontos aqui atrás também. Tá? Então ela tem pontos mais à frente, aqui atrás a gente não precisaria fazer. Mais ou menos no frontal seriam 3 unidades, cada pontinho do orbicular dos olhos em torno de 3 unidades. Ó, a professora já desenhou ali para vocês também, tá? Então tá pegando bem certinho, ó. O músculo passa depois da órbita óssea. Esse é um programa 3D, mas aqui deveria terminar a órbita óssea dela para começar daí o músculo, ok? O outro lado, a mesma coisa, só que entendo que um lado é diferente do outro. O lado que o paciente dorme é o lado que quebra mais a pele, tá? Qual lado você mais dorme, doutora? O esquerdo. O esquerdo. Olha, veja como tem mais rugas do lado esquerdo. Qual lado você dorme? Não, lá no sábado. Você dorme qual lado? Esquerdo. Você, doutora? Direito. Então sempre vai, olha, quando a gente dorme, a gente faz isso aqui no travesseiro. Quebra a pálpebra, quebra o lábio, o bigode chinês, quebra tudo, tá vendo? Então o lado que a gente aperta mais, ele acaba envelhecendo mais. Vamos ver do outro lado lá, Mari. Assim tá bom, um pouquinho menos. Assim. Sinto a órbita óssea aqui, 1 centímetro afora. Canto do olho, uma linha pra fora. Sorriso bem forçado. Tem ruga mais aqui nessa região mesmo, né? Solta um pouquinho, um ponto aqui, um aqui e um aqui. A distância entre eles é 1 centímetro. Ok? Agora vira pra frente. Mari, faz cara cheiro ruim, assim, ó, bem forte. Quando ela faz cheiro ruim, por isso a importância da toxina no nariz,
é pra gente pegar, pra gente não ter tanta força de contração no nariz, na pálpebra inferior e não quebrar o lábio inferior. Então agora a gente tá bem na região ali, ó, dos músculos nasais. Então a gente vai ter a toxina no músculo nasal, no levantador naso do nariz e do lábio superior. Força intensa, pode soltar. A gente apalpa o nariz do paciente, sente onde termina o osso e começa aqui a cartilagem. Na Mari, o osso nasal dela termina bem aqui. Na metade do caminho é o ponto de toxina para o músculo nasal. Entenderam? Sorriso bem forçado. Cheiro ruim. Quando ela faz cheiro ruim, onde está o músculo? Eu vou desenhar o músculo. O músculo está aqui, ó. A quebra tá mais da pele, tá mais para cima, mas o músculo tá aqui. É o músculo que eu tenho que pegar. Então eu vou no músculo e faço um ponto. No músculo, faço um ponto no músculo. E vai evitar as quebras do lábio, vai evitar as quebras da pálpebra inferior e as quebras do nariz. Ok? Sorriso bem forçado. Quando a gente sorri, em alguns pacientes desce a ponta do nariz. Nesses pacientes que desce ou que quebra o lábio superior, a gente faz um ponto de toxina, vira para lado lá, bem no ângulo nasolabial. Então, na Mari, o ponto de toxina seria aqui, ó, no depressor do septo nasal. A gente vai envelhecer, sintam o septo nasal de vocês, septo ósseo. Paciente jovem sente bem pontudo. Paciente, a gente vai envelhecendo, vai perdendo osso, esse ossinho vai ficando arredondado, vai perdendo ossinho também. Mas o músculo está acima dele. Então a professora está pegando o músculo bem na porção forte do músculo. Então ele evita que desça a ponta do nariz e que quebre o lábio superior. Sorriso bem forçado. Quando a Mari sorri, essa partezinha do lábio inverte para dentro e aqui solta para fora. Se fosse o caso de soltar, só que ela tem o sorriso de baixo, a gente não vai fazer isso. O paciente que tem sorriso gengival, a gente poderia fazer a aplicação de toxina perilabial, com subunidade de toxina. Não é o caso dela. Agora, Mari, eu vou pedir para você fazer força assim, ó, boca triste, para baixo, para baixo. Não consegue, ela não tem força. Ó, tem, conseguiu. Mas é bem pouca a força dela, tá? Então, da comissura para baixo, bem na linha de marionete, a gente conta 2 centímetros aqui abaixo e faz a aplicação, ok? Eu vou desenhar aqui a mandíbula dela, estrutura óssea mandibular, corpo e ramo da mandíbula. Vira um pouquinho. Corpo e ramo da mandíbula, ok? Pode virar para frente. Agora você vai fazer força com o membro, do lábio para baixo, perfeito. Vendo como corruga toda essa região? O que nós pode soltar? O que nós fazemos? Nós dividimos o mento ao meio, fazemos o músculo estar muito próximo direito do esquerdo. Fazemos um pontinho, 1 centímetro acima da base óssea, para não ficar muito lá embaixo. Então, em torno de 1 centímetro aqui acima, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui e um ponto aqui. Everte. Quando ela inverter, não vai ficar assim corrugado, ok? Ela não tem respiração bucal, seria bem adequada a toxina para ela aqui. Agora eu vou mostrar para vocês a toxina para a gente prevenir a queda da face, que é a toxina preventiva também, e que dá um efeito lifting na face do paciente, que é a toxina para músculo platisma. Eu vou pedir para a Mari fazer bastante força com platisma. Força, força, força. Ela tem mais força do lado direito ou esquerdo? Esquerdo. Solta. Vira um pouquinho pra cá. Força. Direito ou esquerdo? Esquerdo. Esquerdo. Volta pra lá. Força. Direito ou esquerdo? Se ela tem mais força no esquerdo, ela envelheceria muito mais rápido, tá? Porque ele puxa muito mesmo a face, o pescoço envelheceria bem mais aceleradamente do que do lado direito. É sempre assim. Então, o que eu faço aqui? Na base da mandíbula, a partir daqui da linha de marionete, na base da mandíbula, eu já começo a aplicação dos pontos de toxina para o platisma, porque o platisma, ele se insere aqui, ó, na base da minha mandíbula. Ele tá todo aqui na base da mandíbula, ele vem até a região do clavícula, ó.
Então, onde é o ponto mais forte dele, da inserção dele, é onde tem que ter toxina. Como que a gente faz? Aqui, ó. Aqui tem a borda mandibular, então eu venho, ó, aqui, ó. Toxina, toxina, cada 1 centímetro. Toxina, toxina, aqui já começa uma masseter. Morde forte, solta, morde forte, solta. Agora abaixo aqui, do estrutura óssea, abaixo, ó. Toxina, 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 toxina. Toxina. Pra cá. Toxina, 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 toxina. Toxina. Peguei a porção toda ali da base. Agora que eu vou começar a descer para as forças musculares da banda mesmo. Quantas unidades? Pode ser 2 unidades. 2, depende da força muscular, de 2 a 3. Aqui, ó, a professora Camila vai mostrar para vocês. Esse aqui? Esse aqui, Tá. quer dizer, né? Pode, ó, na base da mandíbula, aqui na base, a toxina é profunda. Então eu tenho o quê? Eu tenho a pele, subcutâneo, aí eu tenho a musculatura e o osso. Eu tenho que ir na musculatura. Então, ó, forte, ó, lá dentro da musculatura. Então na base é profundo. Tanto na parte superior quanto na parte inferior tem que ir lá profundo. Senão eu só tô colocando toxina no subcutâneo. Ok? Profundo. Agora nas bandas platismais, vou pedir para ela fazer força. Força, Mari. Ó, assim, ó, abre a boca. Força, força. Isso. Solta. Força. Aqui é a banda do platismo. Solta. Força. Ó, tem mais força do lado direito. Aqui, ó. Essa é a banda que ela mais tem força. Solta. Força. Vem até aqui, ó. Como que a gente aplica a toxina aqui? Faz força muscular. Eu seguro o músculo com a mão e aí eu vou fazer a aplicação. Não vou entrar, tá? Mas eu vou fazer a aplicação profunda segurando o músculo. Senão eu vai dispersar a toxina num plano que eu não quero. É diferente onde tem estrutura óssea. Então eu seguro o músculo e entro inteiro com a agulha. Eu gosto muito de agulha de 8 milímetros, essa é de 6. Eu gosto da de 8 pra gente fazer o músculo masseter e também o do platismo. E a gente vai fazer assim, força muscular, agora na banda. A cada 2 centímetros, 2 unidades. 2 centímetros? A cada 2 unidades. Solta, força. Você vai ver que vai diminuir até a sensação de papada, porque ele dá um afinamento todo facial. Solta, força. É bem forte mesmo. É um exercício. Muscular depois. É um exercício. Agora eu vou mostrar para vocês a toxina para quando o paciente tem um bruxismo crônico agudizado. A toxina é subindicada para bruxismo, porque quando eu aplico toxina no masseter, eu acabo deixando esse músculo mais fraco, sem ação, sem ativação, e acaba com o passar dos anos desgastando o osso dessa região. Então, ela é subindicada. O tratamento para bruxismo é placa mio-relaxante, vai ter que usar a vida toda, aula de dança, terapia e psicólogo. Então, Você dá aula de dança. a aula de dança é a coisa que mais relaxa nosso corpo. Não importa o tipo de dança. A dança com um companheiro é ainda melhor, porque ativa outras coisas do nosso cérebro que são muito importantes. Então, é bem indicado. Isso é tratamento de bruxismo, tá? A toxina é paliativo. É quando o paciente não aguenta de dor, já usou placa, já fez tudo que é possível, uma dor que não aguenta mais. Então, como que a gente faz a aplicação? Vira pra lá, Mai. Eu aperto, eu sinto a massa massetérica nos meus dedos. A base da mandíbula, ela tá aqui.
Então o masseter, ó, ele vem, olha como ele é forte, ele vem aqui, ó, abaixa um pouquinho do platismo, mas ele vem com essa porção toda aqui. E ele é um músculo potente, ele ajuda muito a gente na trituração, na mastigação. Eu vou desenhar o músculo aqui, ó, as fibras musculares do masseter da Mari, ok? Do lado direito. Do canto da minha boca ao tragus auditivo é a minha linha de segurança. Acima dessa linha, eu vou pegar músculos que vão travar o sorriso do meu paciente, deixar a face também torta. Então, eu posso aplicar toxina só aqui. Como que eu gosto de fazer a toxina para o masseter? Então, a literatura nos mostra que a porção mais forte, essa região que está entre meus dedos, eu faço o quê? Eu faço um ponto de toxina e o outro ponto mais posterior, bem na base da mandíbula. E aí, eu faço um L, eu subo um ponto, subo um. Então, aqui, daqui para cá tem 1 centímetro, aqui para cima 1 centímetro. Então, são 3 pontos de 15 unidades cada um. É bastante unidade, porque é um músculo muito forte. É muito diferente do músculo fino frontal, auricular dos olhos, é um músculo potente. O outro lado é a mesma coisa. Vira pra cá, morde forte. Esse lado ela tem menos força. Solta, morde. Solta, morde. Tá vendo o músculo crescer? Então, eu seguro o músculo. Os feixes musculares estão aqui. Na base da mandíbula, um ponto. Dentro dessa linha do masseter. 1 centímetro à frente, um outro ponto. E 1 centímetro acima, um outro ponto. Cuidando muito com o tragus ao canto da boca. Tá bem? Pode virar pra lá. Mas isso é raro que a gente vai fazer, né? A gente vai mais pro estético, né? Eu não oriento que o cirurgião dentista faça. Quando for necessário o tratamento, ele já vai estar com a placa, ele já vai estar com o controle. Assim como o cirurgião dentista não trabalha com sudorese, outras regiões do corpo, cabeça e pescoço, essa parte fica mais com o cirurgião dentista. Agora aqui, ó, agora no músculo temporal. Quando faz o masseter, o paciente bruxo, ele tem uma força tão intensa que ele acaba hiperinflamando também as têmporas. Então a têmpora da Mari tá aqui, morde forte, solta, morde, solta, morde. Então a têmpora, o músculo, tudo isso aqui é a porção temporal, mas a porção mais forte temporal dela tá aqui, nesse feixe. Como que a gente faz? Lá na têmpora do paciente. Então tudo isso aqui são os feixes temporal. Mas há uma porção mais forte de feixe que a gente percebe quando o paciente morde, a gente sente de estar maior força e é ali que a gente trabalha. A gente coloca 20 unidades aqui e 20 unidades aqui. Então, se fosse o caso, 20 unidades anterior, 20 unidades aqui dentro do cabelo posterior. O outro lado, força. 20 unidades e 20 unidades. Sempre que faz toxina no temporal, tem que fazer na porção estética, senão eu acabo deprimindo a face do paciente. Dá pra fazer só aqui, não fazer aqui? Não faz, não. Só porque o paciente tem cefaleia. A cefaleia é causada pelo bruxismo. Então essa tem a diferença da... A dor de cabeça, ela pode ser cefaleia tensional, que daí é essa dor de cabeça de tensão, a pessoa é tão rígida, tão tensa, que ela faz apertamento. Então, para a cefaleia tensional, um dos pontos é o masseter, é a região da têmpora, e daqui a pouco eu vou mostrar a região occipital lá atrás também. Então, fizemos o masseter, fizemos o temporal, e agora a gente vai conferir aqui a região posterior. Pode virar totalmente para lá. Sente dor? Não. Não? Vai ser mais embaixo, não senti. E aqui, sente dor? Um pouquinho. Aqui um pouquinho, né? Eu sei, peguei bem o target point aqui, ó. Aqui e aqui. Agora a gente já tá mais embaixo aqui no trapézio. Deixa eu ver. Desculpa, Mari. Não, pode apertar. Tô gostando até. Ah, é verdade. Eu quero ser Achei. modelo do apertamento. Ainda não, aqui, né? Eu quero ser modelo do apertamento. E aqui, né? Foi depois da Denise aí. Foi até uma massagem. Aqui também, né? Então tá, a gente percebe quando tá um pouquinho mais tensa a região, a gente já sente até o volume de onde tem força. Então quando tiver que descer para essa região occipital e trapézio,
a gente faz aplicações mais profundas ainda, tá? Então a gente usa toxina porque o músculo está mais profundo, a gente segura ele e vai mais profundamente para fazer a aplicação. É muito legal nessa região, quando tem essas tensões fortes, fazer aplicações só de soro mesmo e acupuntura. Vocês trabalham com acupuntura? Tá? Essa região é muito interessante, a acupuntura. Eu indico mais do que a toxina botulínica, senão você pode deixar a região da cervical do paciente muito solta, tá? Pouca mobilidade. Você fala é tensional. Ou quando o paciente está com algum problema mesmo muscular, força de trabalho só de um lado, enfim. Você faz bastante acupuntura, né? Então é uma região que eu indico então trabalhar com a toxina, mas no hospital mesmo, e aqui no hospital se tem dor, vocês vão aplicar a toxina na porção muscular do hospital mesmo, ok? E se o paciente tiver dor nessa de cefaleia, sempre masseter, associa, né? Masseter temporal e aí região se precisar ou não hospital. Acho que é isso. Quantos colocarias no trapézio em cada ponto? Ah, preciso pelo menos 25 unidades. É muita quantidade, né? É muito forte esse músculo, muito rígido. Mas aplica o soro por quê? Aplicaria só o soro, que é como se fosse uma acupuntura. Tá? Só para abrir aquelas fibras musculares que estão toda inflamada e deixar ela um pouquinho menos rígida. E daí quanto que vai o soro? Pode colocar 1 ml, não, daí é mais, você coloca mais ou menos 1 ml. Mas só façam a aplicação, né, nessa região quando tiverem completa certeza mesmo que o paciente está com crônico agudizado, intenso, que não aguenta de dor. Outra coisa é entrar com Miosan, que é relaxante muscular de cabeça e pescoço, por 10 dias, quando é caso de bruxismo. Você fala é muito intensa, tensional, aí você entra com Miosan, 10 mg, durante 10 dias, 1 hora antes de dormir. Ele deixa o paciente com um relaxamento bem intenso. Então, se o paciente dorme lá às 10, tomar umas 2 horas até antes de dormir, umas 8 horas da noite, para no dia seguinte não estar com tanta... Usa o meu zancaque, que aí ele não deixa no dia seguinte muito sono. É? Porque o meu anda só no... Senão você toma... Eu prefiro tirar a cafeína, professora, e daí no dia seguinte você toma algum energético, algum café mais forte, pra você ter que dormir. Então toma, se a pessoa já tomou, fica. Então você tem que tomar às 5 horas da tarde. Aí sim, aí no dia seguinte se você tá bem. Assim, é só... E é bem engraçado, que nem tem um sono melhor, mas no outro dia é como se não tivesse uma ressaca terrível. Eu tomo de tudo. Tem tanta atenção, com placa. Eu também uso placa. Eu acordo travada. Tem que pensar para destravar a mandíbula. Pode, mas tome assim umas 6 horas que é o